Nós vamos nos colocar de pé. João, no capítulo 19, conforme aqui anunciado. Quem tem a sua Bíblia aberta aí no capítulo 19, volte um pouquinho aí no 18, a partir do versículo 28. E nós lemos assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer e jantar o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: O Senhor acha que nós lhe entregaríamos esse homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: Levem esse homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. E isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como iria morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então, você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegaram perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei e ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondia nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo quanto para mandar crucificá-lo.
Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meia-noite da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Aí os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Cleopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Nós, nesse momento, poderíamos ler mais, a história é marcante, mas nós vamos confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Nós estamos há algumas semanas na Quaresma e a gente sabe que a Quaresma é uma caminhada que culmina no dia de hoje. Nesse momento em que ocorrem esses fatos aqui, Jesus, na semana passada, nós vimos, ele entrou triunfalmente em Jerusalém, e isso talvez na terça-feira.
Na quarta, quinta e sexta foram muitos os acontecimentos. Na sexta-feira, Jesus está lá no jardim do Getsemane. Jesus ora, Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice, o cálice de sofrimentos, mas se for da tua vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Mas Jesus está com medo. Na sua onisciência, ele sabe de todos os acontecimentos, ele sabe de todas as profecias ao seu respeito, ele sabe até a maneira com que ele ia morrer, tudo pelo qual ele iria passar. Ele está com medo, ele sua sangue, ele é preso. Naquele momento da prisão, Pedro está bravo, ele saca de uma espada. Não se sabe se ele carregava esta arma ou se ele desembainha a espada de um soldado. Ele corta a orelha de um soldado com um lance de adaga. Mas Jesus novamente pega aquela orelha do guarda, o nome dele era Malco, coloca no lugar e de uma maneira milagrosa ele está curado. Isso para que Pedro não fosse acusado de um crime e fosse preso junto com o próprio Jesus, porque isso não estava na profecia. Pedro teria que negar Jesus, tudo isso já foi profetizado. E aí Jesus é preso. Era a semana em que as pessoas se dirigiam para Jerusalém, para as festividades da Páscoa. Páscoa, passagem. Eles lembravam o momento da libertação do Egito, quando, depois de 9 pragas, a 10ª praga era a morte de todos os primogênitos do Egito. Isso fez com que Faraó libertasse o povo. O povo sai e peregrina 40 anos no deserto. Lá, nesses 40 anos, o povo murmura, e durante esses 40 anos, todos aqueles que murmuravam andavam em círculos até que eles morressem. E só os remanescentes fiéis é que entraram na terra prometida. Então, a festa da libertação do Egito está lá em Êxodo 12, foi mandamento do próprio Deus. Eles deveriam guardar essa festa para sempre. E para nós, os cristãos, essa festa nós lembramos no domingo. E foi para isso que Jesus entrou em Jerusalém. Ele foi para que no momento em que ele levantasse o cálice e dissesse: esta é a nova aliança do meu sangue. Continua sendo o sangue do Cordeiro, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este sangue é que nos leva à terra prometida. O que acontecia em Jerusalém? Vinha gente de toda a parte do mundo para esta festividade. Estrangeiros, o próprio povo judeu estava ali. E como o povo judeu estava sob o domínio romano, era um momento de surgirem insurreições, de surgirem rebeldes. Eram momentos de discursos mais inflamados. Então os romanos mandavam um representante e muitas guardas especiais que curtavam aquela semana de festejos dos judeus. E lá estava Pôncio Pilatos. Jesus, quando entra em Jerusalém, nós vimos isso na semana passada, montado num burrico, e ele então recebe honrarias de um rei. Isso deixa os judeus e os líderes judeus, Caifás, Anás, como nós vimos aqui, todos irritados de um jovem, nem tão jovem assim, que quer ser como rei, que se diz filho de Deus, que perdoa pecados. Isso é somente o templo que faz através dos sacrifícios de animais lucrativos. É como se naquele momento estivesse entrando a tecnologia. Jesus era a tecnologia. Nada de mortes de animais aconteceriam depois de Jesus. Então eles não queriam se abrir para o novo, para que a palavra
palavra de Deus profetizava. Jesus representava uma ameaça. Notem que eles levam Jesus até Pilatos. Os judeus, os líderes judeus, o condenaram. Ele é alguém que comete blasfêmia contra Deus, dizendo ser filho de Deus, curando pessoas no sábado e perdoando pecados. E o crime de blasfêmia deve ser punido com a morte. Mas o templo, a igreja, o poder religioso, o poder espiritual, ele não pode condenar e matar ninguém. Isso precisa ser feito na esfera jurídica, ele precisa ser levado até Pilatos, o poder temporal. Pilatos não vê nenhum crime em Jesus, e esse é marcante, esse momento que só João, dos 4 evangelhos, relata isso. Os diálogos que Jesus tem com Pilatos, Pilatos não quer matar, Pilatos não quer de jeito nenhum. Mas, novamente, Pilatos manda Jesus falar com os líderes judeus, mas esses o levam novamente e entregam a Pilatos, dizendo, olha, qualquer um que se diz rei não é inimigo do rei. E então Pilatos não vê outra maneira a não ser entregar Jesus para os verdugos, para os guardas, para que eles o coroasse, chicoteasse, e então ele fosse crucificado. Notem que era costume no dia da Páscoa, e parece que é costume em alguns povos, algumas nações, de dar o perdão para um prisioneiro. E nesse momento Pilatos lembra de que é um costume, e na tentativa de não condenar Jesus à morte, porque ele não viu em Jesus um assassino, uma pessoa digna de morrer na cruz, como a sua última tentativa, ele traz um prisioneiro, este sim, um bandido, um assassino, e coloca diante do povo e pergunta: a quem eu devo libertar? E parece que é muito normal em todos os povos libertar ladrões, libertar assassinos. Eles voltam à vida normal, ladrões, alguns até se candidatam, alguns até são eleitos. Quem sabe Barrabás teve ainda cargo político, que não é de se duvidar. A Bíblia não diz isso, mas é muito comum no mundo as pessoas olharem para um bandido, para um ladrão com ternura e condenarem o inocente apenas por seus próprios conhecimentos, que muitas vezes não são conhecimentos, são costumes. Aqui está Jesus diante do povo que diz: crucifica-o, crucifica-o. E nós lembramos esse momento, lembramos todas as sextas-feiras, ou do mês de março, ou do mês de abril, como o maior evento, onde Deus, Pai, Ele cruza os braços, no momento em que Jesus mais precisa do Pai, mas Jesus sabe, na sua onisciência, de que Jesus carrega nesse momento todos os pecados daquela humanidade ali, da qual nós descendemos, daquele povo que grita: crucifica, crucifica, do qual muitos de nós estaríamos no meio. Se nós não gritaríamos crucifica, crucifica, nós calaríamos, nós não o defenderíamos, nós não nos colocaríamos na frente, porque lá no fundo, todos nós, pecadores, precisamos de que este Jesus morresse para que nos desse a vida eterna. Se nós não pecaríamos naquele momento, nós pecaríamos antes, depois, durante. A obra de Deus aqui foi completada em favor de cada um de nós.
Todo ano nós lembramos esse momento, mas nós lembramos o momento em que ele, quando levanta o cálice, ele diz: essa nova aliança no meu sangue. E no domingo, no próximo domingo, ao invés de nós morrermos, ele ressuscita. Ele ressuscita, olha para cada um de nós e disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Páscoa é isso, é morte, mas 3 dias depois é vida. 3 dias, por que 3 dias, pastor? Bom, isso já foi profetizado, assim como Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias, importa que o Filho do Homem, durante 3 dias, desça até o inferno, proclame a sua vitória, até para aqueles que o transpassaram, para aqueles que não creram nele, e diga: eu sou o Cordeiro vencedor. Se depender de mim, inferno, morte eterna não existe mais. Mas eu quero dar a todos vocês a vida eterna, os que crerem em mim, em vida. Lembrando que Jesus não foi para pregar no inferno, mas foi para proclamar. Aqueles que lá estão por sua própria descrença. Não há mais nenhuma chance de sair de lá. Mas Jesus é o Cordeiro vencedor e tratou de proclamar isso até mesmo no inferno, para que o diabo e os seus anjos vissem o Cordeiro que venceu o pecado e a morte. Lá na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era Deus desamparando Deus. Quem pode entender isso? Mas nesse momento, Jesus é aquele boi de piranha que atravessava o rio e trazia todas as piranhas para si, que comiam o corpo daquele boi, aonde toda a manada cruzava em segurança, bem rapidinho, no trilho estreito, na porta estreita. Jesus, sim, conquistou para nós esse trilho, esta passagem. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Deus abençoe toda essa meditação nesse dia de sexta-feira. Nós comemos peixe não apenas para morder o sangue, mas nós comemos peixe também porque o peixe é o símbolo dos cristãos. A palavra peixe, todas as suas letras do grego, foram a primeira confissão de fé do povo cristão. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Que Deus acompanhe todos nós e nos traga também, todos vocês que puderem, no domingo, para a grande festa de Páscoa. Mas para aqueles que não puderem vir, que em casa lembrem da grande libertação que ocorreu pela morte deste Filho de Deus, Jesus Cristo. Que Deus abençoe esta sexta-feira no coração de cada um de nós. Amém. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos